Nessa aula, vou fazer uma pequena introdução ao capítulo 3, passando pelos principais tópicos que nós vamos tratar nesse capítulo. Queridões e queridonas, bem-vindos à primeira aula do capítulo 3. E essa aula, como eu já havia dito, vou fazer uma pequena introdução, né? Falar um pouco do que nós vamos trabalhar nesse capítulo e também aliviar um pouco aí os que estão pensando assim, se o capítulo 2 já foi esse negócio todo cheio de lógica, o capítulo 3 eu não vou aguentar. Mas nada, pessoal, fica bem tranquilo. O capítulo 3, pelo que o pessoal falou do curso do ano passado, eles deram um feedback que é o mais fácil de todos. Então o capítulo 3 ele vai ter uma carga de lógica muito baixa. Na verdade é assim, né? Nós vamos aproveitar toda aquela carga de lógica e de conceito que nós já aprendemos no capítulo 1 e 2, só que nós vamos trabalhar com porta serial, ou seja, nós vamos colocar texto dentro do Arduino, nós vamos tirar a informação dentro do Arduino, e também não é tanta novidade, porque nós já estávamos trabalhando com porta serial, né? Aquela funçãozinha do debug que a gente fazia de mandar os textos lá para serial, né? Lembram daquilo? Então, aquilo lá já era um princípio de porta serial. Então, aquele serial print, o serial print ln, nós vamos estudar um pouquinho mais algumas variações deles. Vamos ver alguns caracteres de controle que a gente utiliza ali na porta serial e algumas outras funções associadas. E nós também estávamos somente enviando o texto, né? Agora nós vamos começar a receber texto da porta serial também. Então vai ser bem legal, a gente vai dar uma aprofundada um pouco na porta serial. Um outro detalhe de hardware, vocês devem ter percebido que nós tínhamos aqui no nosso Arduino, lá no laboratório, esse barramentinho aqui em cima, né, que era o barramento do display, e esse daqui de baixo também, que era o acesso aos pinos do display, que nós pegávamos o display, que é esse componentezinho, e encaixávamos ele aqui dentro. Olha lá. Com esse encaixe, ele fica nesse formato, não é isso? Então, e nós vamos aprender nesse capítulo como trabalhar com o display. E ele existe nesse formato aqui, né? E exatamente no mesmo formato ele está no simulador. Então, se eu pegar aqui o simulador, vocês vão ver o displayzinho aqui, né? Que ele está montado. E aqui nós temos os pinos R, S e N4, exatamente como estava aqui na placa, na mesma sequência inclusive. Então trabalhar com a placa ou com o simulador, nós vamos ter exatamente o mesmo resultado trabalhando com o display. Então vamos aproveitar e aprender a trabalhar com esse componente. No capítulo 3 também, nós temos uma questão muito importante, que é o conceito de como que o microcontrolador trabalha com texto, que a princípio só vai número dentro dele, né? Mas existe um arranjo ali para poder fazer manipulação de texto. E nós vamos aprender como manipular texto. E aí fazer um monte de exercício em cima disso. Então, basicamente, vamos falar de porta serial, do display e como que trabalha com texto dentro do Arduino. Passar texto do display para a porta serial, da serial para o display e fazer essas brincadeiras aí lúdicas aí usando o Arduino. Bacana, né? E também nesse capítulo eu vou estar usando a versão do Simulid aqui, a versão 0414F. E eu vou colocar como disponível lá também para fazer o download pela página onde estão os softwares, lá onde estão publicados os softwares. Aí vocês podem baixar lá e atualizar a versão se vocês quiserem. Eu estou usando essa versão em função de alguns bugzinhos que foram corrigidos, mas a princípio nenhum que deveria interferir no andamento desse capítulo, né? Quem já tem a versão mais antiga e quiser fazer, quem quiser fazer atualização, atualiza. É legal ter o software na versão mais nova, então a gente vai tocando nesse formato. Bacana? Conto com a dedicação de vocês, bons estudos, muito obrigado e até o próximo vídeo.